aqui vai ser sobre maresia, corrosão e olhe que isso é um assunto que nós aqui em Fortaleza, no Ceará, entendemos muito, porque aqui a gente tem uma maresia muito intensa e se a gente não cuidar dos nossos objetos metálicos, com certeza a gente perde com muita facilidade. Seja ele carro, geladeira, colocou aqui perto do mar, a gente vai ter um desgaste muito intenso. Então, ó, bora aprender? Como é que se forma a maresia? Por que que a maresia acelera esse processo? O que é que rola? O que é que está acontecendo? O convite está feito, vamos junto. Não esquece de colocar o teu curtir, o teu like, que é super importante. E lembre sempre dos dois botões, né? O curtir e a seta. A seta, o que é que ela faz? Você ajuda os outros. Você achou que o vídeo te ajudou? Vamos ajudar o outro. Se você tem um amigo que está precisando dessa matéria, que vai fazer o Enem, que vai fazer uma outra prova, que está se preparando, ele é seu amigo, indica para ele se você tiver sido ajudado. Mas vamos logo que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Um cidadão se mudou de Brasília para Recife e após algum tempo percebeu que partes do seu carro estavam enferrujando. Gente, enferrujar é o nome que se dá para a oxidação do ferro, quando o ferro começa a se oxidar, perder elétrons. Perguntou para o seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, gotículas de água do mar atingem os objetos de aço, que é uma liga de ferro e carbono, e intensificam, ó, não é causam, intensificam, isso é importante. Outra coisa legal que tinha no enunciado, ele disse que partes do seu carro estavam enferrujando muito rapidamente. Não quer dizer que não iria enferrujar, só que estava muito rapidamente. Significa que nessa mudança você teve uma aceleração do processo. Nosso ouvido já fica atento. Se houve uma aceleração de um processo, alguém está ajudando aquele processo. Se é um processo de corrosão, ou alguém está facilitando a passagem dos elétrons, ou então eu pus um meio muito agressivo ali no meio. Vamos entender algumas coisas legais. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão do aço é, mais uma vez ele falou aqui, ó, acelerar. De cara, uma coisa que a gente vai concluir é se a maresia está acelerando o processo, ela está funcionando como um catalisador. Ela catalisa o processo. Agora, eu quero bem com calma explicar para vocês o que é a maresia. A gente vai fazer um estudo legal aqui. Vocês, quem mora em cidades litorâneas, em cidades que tem mar, sabe que a maresia dá para ver. Quando você vai à noite para a praia e que você olha para uma luz, você vê umas gotinhas passando, que é a maresia. Se você, principalmente à noite, para um carro perto do mar, se depois você pegar no vidro, você vai ver que ele está molhado. Aquilo é a maresia. Então, maresia não é vapor d'água, não é a água que evaporou. A maresia, literalmente, são microgotículas de água do mar em suspensão no ar. É como se vocês imaginassem o seguinte: tá aqui o mar, meus desenhos são péssimos, vai dar para entender. Aí vai bater o vento, ó, vai bater o vento. A gente vai imaginar que aqui, deixa eu colocar de uma coloração mais amarronzada, aqui eu tenha o continente, então prédios e etc. Tá lindo, ô desenho bonito esse daqui, viu? Pronto, prédios. Só falta ter que colocar legenda, né, porque não dá para entender, mas dá. Se tiver onda, quando você vê a onda, você vê aquela espuma branca. Gente, aquela espuma branca é leve. Então, quando o vento bate, ele arrasta a água do mar. Não é evaporação, é arraste. Então, para ter uma maresia forte, eu tenho que ter muito vento e ele tem que soprar na direção oceano, continente. Quando o vento bate e arrasta aquela espuma, eu vou passar a ter isso aqui, ó. Microgotículas de água do mar em suspensão no ar. Gotinhas de água do mar em suspensão no ar. Vocês lembram o nome? Aerossol. É um exemplo de coloide. Gotinhas suspensas ali no ar. Se o que eu tenho são gotículas de água do mar, quer dizer que não é só água.
Água do mar é água mais sal. Se eu tenho água mais sal, eu estou gerando um ambiente super propício para aumentar a condutibilidade elétrica, porque água e sal, eu vou ter a presença de íons livres, Na+, Cl-. Então eu vou ter um aumento na condutibilidade elétrica, eu vou propiciar um meio bom condutor de corrente elétrica. E para que o ferro perca os elétrons, eu tenho que ter fluxo de cargas. Se eu tenho ali uma solução que conduz a corrente elétrica, isso é um meio super propício. Então, o que é que o NaCl na água ele propicia? Um meio que conduz corrente elétrica. Então, aquele meio, ele não está sendo consumido, ele está apenas conduzindo, fazendo a passagem de cargas. Lembrem vocês que corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas, que pode ser elétron ou pode ser íon. Quando eu tenho íons livres, eu tenho ali, se eles estiverem se movimentando de forma ordenada, corrente elétrica. É o que acontece quando eu tenho a maresia. E, gente, aqui em Fortaleza, a gente tem uma das maresias mais severas do mundo. Aqui nós temos uma praia conhecida, que é a Praia do Futuro. Lá, antigamente, os prédios, eles enferrujavam as estruturas com uma facilidade imensa. Claro que hoje já temos técnicas construtivas para evitar essa corrosão. Metais de sacrifício, metais mais bem revestidos, metais que tenham um tratamento melhor. Então, hoje tem técnicas de proteção, pode-se subir prédios maiores. Mas antigamente a gente tem na orla ali, principalmente na Praia do Futuro, prédios pequenos e muitas vezes os mais antigos com a estrutura comprometida. Beleza. Então vocês entenderam aí o que é a maresia. É um aerossol, é um coloide. Eu tenho gotículas de água do mar suspensas ali no ar. E como eu tenho íons ali dentro, eu propicio a condução de corrente elétrica. Eu facilito a corrosão, porque a corrosão nada mais é do que uma oxirredução. Beleza. Vamos olhar os itens? Bora olhar como agora você já marca sorrindo a resposta e vamos anular todos os outros? Qual é a explicação da maresia acelerar a corrosão? Letra A, reduz o ferro. Primeiro, o ferro se oxida, então aqui sem condições. Oxida o carbono, quem oxida é o ferro, então a gente nem conversa aqui. Dissolve a pintura do carro. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é a água com sal que vai dissolver a pintura do carro. Ali o carro estava já com a pintura desgastada, porque se a pintura estiver intacta, muito bem colocada, se não estiver riscada, arranhada, a maresia não vai interferir na pintura do carro, não. Senão, a primeira coisa que ia ficar era lá o carro na cor original. Ou seja, bom, nada a ver, fora. Letra D. Torna a água mais condutora. É isso que vai rolar, né? Quando eu tenho água do mar, eu tenho uma água que é mais condutora. Quando eu tenho água pura, eu costumo até dizer que ali a condutividade ela é muito pequena, ela é quase nula, porque a quantidade de íons é mínima. Agora, a água do mar, condução de corrente muito boa, isso facilita o processo de oxirredução. E a letra E, ele diz, diminui a dissolução do oxigênio em água. Gente, a solubilidade do oxigênio em água é motivado principalmente por duas coisas, pressão e temperatura, e não por presença de sal. Lembre que se a temperatura for alta, o gás vai embora. Se a pressão for alta, o gás entra. Então, em condições de alta temperatura, eu vou ter pouco oxigênio dissolvido. Em condições de baixa temperatura, vai ter muito oxigênio dissolvido. Quanto mais oxigênio, maior vai ser a oxidação. Mas não é o sal que interfere nisso. Então, letra E, tá fora. Sobra pra gente somente o aumento da condutibilidade e que ele meio que identificava aqui, né? Quando ele falava dessas gotículas de água do mar, ele estava te dando a ideia que você fosse usar o sal e que aquele íon lá livre, ele conduziria bem a corrente elétrica. Gente, um beijo imenso e a gente se encontra já em outro vídeo.